Mateus, capítulo 26, a partir do verso 6. Diz a palavra: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de poder abri-la e meditar nela como igreja. É um privilégio enorme, Senhor, e sabemos que a tua palavra, ela vem sobre nós para trazer direção, para trazer transformação, para trazer cura e para nos mostrar um caminho mais excelente. Portanto, Pai, nós nos dispomos nessa noite a ouvir a tua palavra e guardá-la em nosso coração. Portanto, que isso seja uma obra do teu Espírito Santo, tanto para nós falarmos como para nós ouvirmos aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, olhando para essa mesa, nós estamos hoje uma noite de ceia. Quando nós olhamos para essa mesa, o que nós vamos ver aqui é, em primeiro lugar, o pão e o vinho. E isso foi uma ordenança que Deus deixou para nós, que Jesus deixou para nós, quando ele instituiu, na última Páscoa, quando ele instituiu a primeira ceia. E a orientação que ele deu é que nós fizéssemos isto em memória dele. Em memória do quê? Em memória da sua morte, em memória da sua ressurreição também. Mas eu creio que o principal aqui que nós, olhando para esta mesa, é lembrar que Jesus morreu por nós, não é? Que Jesus entregou a vida dele por nós, e isso tem um valor enorme, porque nós não éramos e não somos merecedores, mas mesmo não sendo merecedores, ele se entregou por nós. Se você tem uma pessoa que deu a vida por você, imagina, de verdade, não somente na sua imaginação, mas se isso fosse uma verdade. Porque é interessante, irmãos, que quando nós falamos de algum fato, que seja uma enfermidade, que seja um acidente, que seja uma luta, seja algo muito complicado, nós falamos: nossa, parece que as pessoas hoje estão assim, com o coração plastificado, né? Parece que não penetra a dor das outras pessoas, e o fato acontecido não é tão relevante. O fato só se torna relevante, só se torna importante quando acontece conosco. Então, quando acontece conosco, então nós damos muito, mas muito valor e queremos que todos se envolvam. E é natural que seja assim. Por que eu estou dizendo isso? Se você imaginar então que uma pessoa morreu na cruz por causa de você, e além disso, essa pessoa não era uma pessoa comum, essa pessoa era o Filho de Deus. Não era pessoa comum. A pessoa que morreu por você era Filho de Deus. Como que você vê essa pessoa depois? Como que você, qual o devido valor que você dá a essa pessoa? Ou seja, eu gostaria de começar essa reflexão fazendo essa pergunta para você. Você conhece o real valor de Cristo em sua vida? Você consegue ver Cristo,
o valor dele, ou somente uma religião. Foi um fato, realmente aconteceu, é real, ele morreu na cruz por mim, mas você pode pensar assim, ele morreu porque ele quis, eu não pedi. Ele fez isso porque já fazia parte do plano de Deus, da missão de Deus. Você pode pensar dessa maneira. Mas você pode pensar também que se existisse somente você na face da terra, ele entregaria a vida por você. Ora, isso nos leva a entrar num relacionamento de dívida, de reconhecimento, de amor, muito maior do que simplesmente se nós estivéssemos analisando um fato. É um fato que ele morreu por nós? É um fato que ele é o Filho de Deus? Mas nós não podemos ficar alheio a isto em nossas vidas com relação ao nosso relacionamento e comprometimento com ele. Então, queridos, eu queria que você olhasse para essa ministração, ou ouvisse essa ministração nessa noite, da maneira que eu a recebi. E a maneira que eu a recebi, quando eu estava olhando para esse texto, eu recebi não de uma forma de mais uma informação na minha mente de um fato bíblico, mas eu recebi no meu coração como algo preciosíssimo, e que eu preciso ser responsivo ao meu Jesus por aquilo que ele fez por mim. Então essa palavra é uma palavra para você não guardar na tua mente, não é para ficar no teu conhecimento, é para descer no teu coração. Ou seja, eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. Amém? Quantos estão desejosos no coração de receber isso de Deus? Antes de nós entrarmos no texto aqui, deixa eu explicar para vocês. Esse fato que nós lemos aqui em Mateus, sobre essa mulher que se aproximou de Jesus e ungiu os pés de Jesus, nós temos dois fatos na Bíblia que aconteceu, não é? Lá em João, Marcos e aqui em Mateus, os evangelhos sinópticos, eles tratam desse texto como acontecido na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e Maria de Betânia. E nós temos em Lucas capítulo 7, um momento que também aconteceu o mesmo fato, mas com uma pecadora que também foi e ungiu os pés do Senhor Jesus e enxugou com aquele unguento com seus cabelos. Então são dois fatos distintos. Então é bom nós entendermos isto, para que fique claro quando você for lembrar disso, ou você procurar entender que houveram dois fatos, e o que nós vamos falar aqui é daquele que aconteceu na casa de Simão, o leproso, que foi curado por Jesus, e que também era da família de Lázaro, Marta e Maria. Amém? Bom, um banquete então foi dado em honra na casa de Simão, o leproso, que era também a casa de Marta, Maria e Lázaro. Simão, ele chama Simão o leproso. Por que a Bíblia escreve lá Simão o leproso? Porque naquela época era muito comum as famílias terem um apelido. Por exemplo, a família Golias, né? A família, qualquer outro nome que pudesse existir. No caso, família do Simão. Quem é Simão? Porque tinha muito Simão. É que nem o Zé, né? Tinha muitos. Então, Simão o leproso. Tá. Então eu sei a quem você está se referindo. Simão o leproso. Agora, irmãos, ser leproso naquela época era uma coisa muito terrível, porque são pessoas que eram discriminadas. Ninguém tocava num leproso. Ninguém tinha liberdade de tocar na vida de um leproso. Mas Jesus tocou na vida de Simão e ele foi curado. Mas certamente esse Simão, ele trazia em si alguns estigmas, algumas coisas, porque durante o período que ele foi leproso, certamente ele foi muito influenciado, ele sofreu muito acusações ou rejeições. Então ele apesar de ser curado, apesar dele ter sido curado, está recebendo Jesus ali, até talvez por agradecimento,
mas ele carregava dentro de si a questão de que um dia ele foi um leproso. A casa de Deus, a igreja, não é composta de leprosos purificados. Já pensaram nisso? Leprosos purificados. Por quê? A Bíblia tipifica o pecado, não é? Como lepra. A lepra na Bíblia representa o pecado. E lá em 1 Coríntios 6,11, se puder colocar para mim, 1 Coríntios 6,11, diz assim: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós somos pecadores, fomos lavados, fomos purificados, fomos justificados através de Cristo. Ou seja, fazendo uma comparação, assim como Simão, o leproso, foi purificado de sua lepra, nós também fomos purificados da lepra, que é o pecado que estava sobre nós. Quantos podem dizer amém? Mas lá nesse lugar também, nessa reunião, nesse jantar que fizeram para Jesus em Betânia, tinha um homem ali que havia sido morto e que ressuscitou, Lázaro. Então, era uma reunião que tinha pecador que foi purificado, e tinha também um morto que ressuscitou. E é interessante que lá em Efésios 2, 5 e 6, Efésios 2, 5 e 6, fala: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa tremenda. Vocês se lembram que no primeiro encontro que Jesus teve com Marta, Maria e Lázaro, foi aquele encontro onde Jesus entrou na casa, Marta estava preocupada em fazer a comida, em preparar, arrumar a casa para poder receber bem a Jesus. Maria foi e se colocou aos pés do Senhor, e quando ela se coloca aos pés do Senhor, Marta reclama e diz: escuta, Senhor, o Senhor não se dá conta de que eu estou fazendo tudo sozinho? E o Senhor disse para Marta, falou: Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, você está envolvido com muitas coisas, Marta. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Essa era a mesma família, era o mesmo lugar, só que era um outro jantar. Marta, como de costume, certamente ela servia, certamente ela estava servindo, mas só que agora a Bíblia não diz que ela estava agitada, a Bíblia não diz que ela estava preocupada, não é? Por quê? Porque algo mudou na vida dela, ou seja, naquele dia em que ela foi chamada a atenção por Jesus com relação a Maria, ela tomou um posicionamento. Provavelmente, agora, ela estava fazendo as coisas, mas estava procurando também ouvir o Mestre. Então nós tínhamos ali também a Marta. E Maria, ela agiu da mesma maneira. Aquele momento seria o terceiro momento onde algo com relação a se lançar aos pés de Jesus estava acontecendo na vida de Maria. O primeiro momento foi quando Lázaro faleceu e que Jesus demorou, e quando Jesus chegou, ela se lançou aos pés de Jesus e falou: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O segundo momento foi naquele momento que eu acabei de narrar aqui, quando Marta estava atarefada com muitas coisas, mas ela foi e se colocou aos pés do mestre para ouvir. Dentro, irmãos, na comunidade, na sociedade judaica, uma mulher não podia ficar escutando um rabino, um mestre. E ela desafiou toda a sociedade. Ela estava na casa dela e ela foi e se colocou aos pés de Jesus. E agora, esse é o outro momento que nós lemos aqui, que nós estamos narrando, que foi quando ela tem uma adoração de uma maneira extravagante ao Senhor, de uma maneira diferenciada. Agora, irmãos, vamos supor que você subisse naquele mezanino ali tem um mezanino aqui em cima, né? Ou se você tivesse a oportunidade de ficar no alto
e você olhasse para esse ambiente aqui, olhasse para nós, o que você veria? Você veria leprosos purificados, eu, você, nós, seres humanos ressuscitados, que Jesus nos trouxe vida, estávamos mortos e Ele nos deu vida, servos transformados. Quantos aqui foram transformados pelo poder de Cristo? Adoradores extravagantes. Não tem adorador extravagante? Às vezes você está aqui quietinho, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença. O irmão está lá, aleluia! Não é? Não tem? Adoradores extravagantes, irmãos, irmãs, pais, discípulos, todos sentados em volta de uma mesa. Que a presença de Jesus estava lá. Jesus estava ao redor daquela mesa. Então, amados, quando você olha para essa mesa, você vê Jesus ali. Vocês estão entendendo porque Deus quer falar no nosso coração nessa noite, irmãos? Nós precisamos, através desses elementos, nós não cremos na transubstanciação, que isso daqui é o corpo de Cristo, que isso daqui é o sangue de Cristo, mas nós cremos que isso é feito para nós nos lembrarmos de que Jesus está no nosso meio, de que Jesus está vivo e Ele reina. Agora, amados, olhando para todas essas coisas, eu quero que você olhe para a questão do valor que Jesus deu para aquele momento com o ato de Maria. A Bíblia diz aqui que ela pegou um vaso um vaso de alabastro. Muitas pessoas pensam que alabastro é o perfume, não, é como se isso daqui fosse o alabastro, né? Era uma resina que era selada e dentro ficava o nardo, perfume. Então isso vinha das Índias, era importado, era algo caríssimo. E ele era selado, se quebrasse o vaso, porque ele era inteiriço, o nardo estava lá dentro, então tinha que quebrar o vaso. Então se quebrasse o vaso, tinha que usar todo o unguento. Não podia usar um pouquinho e acabou. Não, usava todo o unguento. E era um unguento caríssimo. Então, era um luxo que poucas pessoas podiam ter. Talvez, não sabemos se a família de Lázaro era uma família rica, mas nós podemos imaginar que talvez até aquilo fosse algo guardado para a garantia daquelas mulheres caso faltasse Lázaro e Simão. E Jesus interpreta aquele ato como a preparação para o seu sepultamento. Jesus, quando os discípulos, e se você ler lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do 1 ao 9, você conta a mesma narrativa, só que essa mesma narrativa, aqui nós lemos que diz que os discípulos que estavam ali, falaram, mas para que esse desperdício? Mas lá em João diz que os discípulos e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, que ele, que era o dono da bolsa, aquele que cuidava do dinheiro e que roubava, foi ele que reclamou. Mas Jesus, ele interpreta aquilo como uma preparação para o sepultamento dele, porque era outra situação que era normal. Quando era um meio deles velarem o corpo, por causa de mau cheiro, essas coisas, eles usavam então um bálsamo para poder proteger disso. Então, Jesus, ao ver aquilo e ver a reclamação daqueles homens a respeito do desperdício, não é? Jesus diz, olha, o que essa mulher está fazendo? Ela está preparando-me, porque logo em seguida foi a Páscoa, isso aconteceu 2 dias antes da Páscoa. Na Páscoa, logo depois da Páscoa, ele então é preso e julgado e crucificado. Então realmente ela estava preparando Jesus para aquele momento. E Jesus então diz, esse ato que essa mulher está fazendo aqui, onde o evangelho for pregado em todo mundo, será feito em memória dela, por causa da atitude
de que ela teve. Vamos considerar o valor desse perfume, queridos. A Bíblia diz que valia 300 denários. Um denário era o valor de que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Não é? Vamos pegar a moeda, vamos pegar o dólar, que é um dinheiro universal, né, que se usa em todo lugar, certo? O ganho médio de um trabalhador americano por ano é de 60 mil dólares. Um trabalhador comum, 60 mil dólares por ano. Aqui não é 365 dias, é 300 denários, um dólar por dia. Não, um dólar por dia não. Um dia, né, do meio do ano. Então o que acontece? Seria em torno, aquele vaso custaria hoje, em termos de dólares, 50 mil dólares. Barato ou não, irmãos? 50 mil dólares. Então, com esse pensamento na nossa mente, eu quero fazer 3 observações com vocês com relação ao ato extravagante de Maria. Vamos pensar. Primeiro, Maria reconheceu o supremo valor do Senhor Jesus. Ela reconheceu. Maria tomou aquilo que era mais precioso na vida dela e ela deu ao Senhor. Ela não deu um pouquinho, ela deu tudo que ela tinha. Então, amados, é interessante notar que Maria, ela preservou esse perfume. Ora, se esse vaso estava lacrado, significa que quando Lázaro morreu, ela não usou. Correto? É o raciocínio? Ela não usou quando o irmão dela morreu. Mas agora, mesmo Jesus estando vivo, ela foi lá, quebrou o vaso e colocou sobre a cabeça, derramou sobre a cabeça de Jesus. Ou seja, ela deu o melhor. Aquele foi um ato de adoração. Aquele foi um ato de lealdade. Aquele foi um ato de amor, de devoção. Amados, aquela mulher, ela foi tocada pela presença do Senhor Jesus. Ela viu o seu irmão, que estava morto há 4 dias, ressuscitar pela palavra dele. Ela reconheceu tudo aquilo que Jesus era para ela. Ela podia então entregar tudo que era mais precioso na vida dela, ela podia entregar aquele homem, porque ela tinha plena confiança nele. Nada poderia ser diferente. E aquilo foi precioso aos olhos do Senhor. Mas eu fico então imaginando, queridos, será que quando Jesus olha para nós, o nosso cristianismo, o nosso envolvimento com Ele, a nossa busca dEle, será que Ele sente que a nossa vida é preciosa a Ele? Eu tenho certeza que Ele nos vê como preciosos, irmãos, porque Ele morreu por nós, mas nós podemos agradar o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos justificou. Então, amados, nós precisamos avaliar a nossa entrega a Jesus pelo valor dele, e não por aquilo que nós achamos, pois não tem nada demasiado caro que nós não possamos colocar aos pés de Jesus. Não tem nada da nossa vida que é mais importante do que Jesus. Não tem nada na nossa vida que seja mais significante para nós do que a presença de Jesus em nossas vidas. Os ensinamentos dele, o caráter dele, a direção dele, o amor dele, a graça dele, a compaixão dele, a misericórdia dele. Não existe. Então nós precisamos contar todas as coisas como perdas para a excelência de Cristo Jesus. Coloca Filipenses 3:8, por favor. A palavra de Deus diz: sim, deveras. Paulo está dizendo: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo compreendeu o que Maria compreendeu.
Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi um discípulo que caminhou com Jesus. Ele foi conhecer Jesus quando Jesus já havia subido aos céus, quando ele teve aquela visão no caminho de Damasco, e Jesus se apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava dizendo: você está perseguindo a igreja, Saulo. E ali foi a conversão dele, ali a vida dele mudou, e ali ele então teve uma experiência com Cristo, que marcou a vida dele, que ele chegou ao ponto de dizer que ele gostaria de estar na glória, mas por causa da missão que ele tinha aqui na terra, ele ficaria, para poder fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Então, amados, o ato de Maria, o ato daquela mulher, da Maria de Betânia, não foi motivado por culpa, não foi motivado por um dever. Não, ela tem que fazer isso, né? Porque ele ressuscitou meu irmão, então eu preciso fazer alguma coisa por ele, vou pegar aquele vaso lá de alabastro e vou quebrar, não foi feito por obrigação, amados. Aquele ato dela não foi feito para impressionar as outras pessoas que estavam ali, foi um ato de amor. Ela não ficou olhando e falou: quem está aqui? Bom, tem os discípulos aqui, tem tal pessoa, então eu vou fazer esse negócio aqui para que todo mundo... Não foi assim, foi amor puro. Amados, ela executou um gesto reconhecendo o valor e a importância do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus a louvou por isso. Bendito é o nome do Senhor. Segunda coisa que Maria fez, ela quebrou o frasco. Ela quebrou o frasco, o vaso de alabastro. E quando ela quebrou aquele vaso, a Bíblia diz que a fragrância emanou naquele lugar. O cheiro, o perfume. Era um frasco bonito, caro, mas teve que ser quebrado para que o aroma de Cristo fosse liberado. 2 Coríntios 4:7, tem um texto que mostra que nós somos esse barro, esse vaso. Temos, porém, esse tesouro, quem? Cristo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora veja bem, irmãos, o quebrantamento, a Bíblia diz assim, que há um coração, com Salmo, né? Há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então veja bem, nossa vida, ela só pode se tornar perfumada com a vida do Senhor quando nós experimentamos um quebrantamento. Irmãos, às vezes nós pensamos que quebrantamento é sofrimento, é quando nós choramos e sofremos por alguma coisa. Mas quebrantamento, irmãos, quantos aqui já foi para a presença de Deus, começou a ler a palavra, começou a orar e de repente você estava chorando, você estava derramando lágrimas? Amém? Acho que 22 eu contei. Vocês estão entendendo, irmãos? Quebrantamento é quando você reconhece quem você é, reconhece quem Deus é. E aquilo é tão glorioso, é tão poderoso na sua vida, que você vai se sentindo pequeno, dependente, mas ao mesmo tempo forte, porque a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte, porque naquele momento é a presença de Deus que está manifestando na sua vida, porque a sua alma está quebrantada, e você não é senhor de si, mas Deus, o Espírito Santo, é senhor da sua vida. Quando algo é quebrado dentro de nós, algo de Deus é liberado. E o amor, né, o aroma, ele não é perdido. Amados, não há nada mais precioso na face da terra, nada mais precioso do que uma reunião de crentes onde o Senhor se sente em casa. A gente vem na igreja na quinta, vai na célula na terça, vem no outro domingo, de repente vira uma rotina. De repente nós estamos na igreja porque é domingo.
7 horas tem que estar na igreja. Perdemos aquele senso de que nós nos reunimos aqui como igreja, corpo. Aí vem braço, vem do corpo de Cristo, vem braço, vem orelha, vem pé, vem tal, tudo, né? Porque assim que Paulo vê, né? Vem, se reúne aqui, e esse corpo começa a adorar o Senhor. Esse corpo começa a buscar quem Ele é, por que Ele faz, o que Ele ensina, o que Ele quer de nós. E às vezes nós subimos a casa do Senhor, estamos contemplativos, olhando. O que será que vai ser pregado hoje? Será que o louvor vai ser bom? Vocês estão entendendo, queridos, o que eu quero dizer? Nós vamos ter sede. Nós vamos ter desejo de Deus, desejo da presença de Deus, vir para ministrar o Senhor e sermos ministrados por Ele. Terceira coisa, Maria foi criticada por Judas. Isso aqui diz alguns discípulos, mas lá em João 12 fala por Judas. Eu estava pensando, eu acho que foi esse o único sermão que Judas pregou. Um sermão de 3 palavras. Por que este desperdício? Amados, o ato de amor de Maria foi interrompido por uma reclamação mesquinha, crítica. A devoção de Maria a Jesus expôs o coração dela. E a palavra de Judas expôs o coração dele. A crítica dele. Ou seja, o contraste dramático, né? Em Maria nós vemos a luz, em Judas nós vemos a escuridão do pecado. Então, amados, por que este desperdício? Foi o que ele disse. Eu quero que você guarde isso que eu vou falar para você. O que você dá a Cristo, o que você dá a Cristo, é equivalente à medida do valor que Ele tem para você. Maria entendeu isso e deu tudo. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de orar, você não gosta de adorar, você não... Mas você crê em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio, mas se você não faz nada daquilo que Ele entregou para você fazer, você está dizendo, é o reflexo da medida do valor que você dá para Jesus. Nós vamos pregar bastante sobre Jesus. Depois tem que falar muito sobre Jesus. Então eu quero que vocês estejam preparados para ouvir sobre ele muitos dias. Agora, o que é desperdício? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava assim, põe só o que você vai comer no prato. Não desperdiça. Desperdício é dar mais do que o necessário. Desperdício é dar mais do que o necessário. O que o Judas e os outros realmente disseram foi, o Senhor não merece. Só um pouquinho para ele, tá bom. Vamos vender o resto. Então guarde isso, meu irmão. Sempre que você der o que é mais valioso em sua vida para o Senhor, algumas pessoas vão falar assim, para que esse desperdício? As pessoas vão dizer assim, por que você não pensa mais na sua carreira? Você é uma pessoa brilhante, de futuro, você fica envolvido com igreja, gastando seu tempo com igreja. Isso é um desperdício. Por que você está desperdiçando a sua juventude? Por que você abandonou aquele serviço que você tinha que trabalhar justamente na hora do culto, mas você dispersou porque você queria ir no culto? Você está desperdiçando. Por que você está desperdiçando o seu dinheiro contribuindo com o ministério? Mas as pessoas estão dizendo o que Judas falou. Esse é o evangelho de Judas.
Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes isso você escuta dos seus próprios irmãos. Por que você está envolvido com aquela igreja, desperdiçando a sua vida? Sempre, amados, que você ouve a reclamação, porque esse desperdício, você tem que examinar cuidadosamente para ver se você está ouvindo o Evangelho de Judas ou o Evangelho de Cristo. Se você estiver, então, a resposta do Senhor vai ser assim: isso é precioso. Isso é precioso para mim. Judas vai dizer que o seu tempo com Deus, o seu tempo de adoração, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra é desperdício. Jesus vai dizer: isso é precioso. Isso tem que ser conhecido de todos. Isso tem que ficar em memória. Onde o evangelho for pregado, tem que ficar em memória aquilo que você faz. Assim, a resposta, amados, para essa pergunta, por que esse desperdício, é porque Jesus é digno. Porque Jesus é digno. A única forma de impedir você mesmo de desperdiçar a sua vida é desperdiçá-la em Jesus Cristo. Encha-se dele. Então, se o nosso coração for despertado para descobrir o verdadeiro valor de Jesus, então nós vamos ser capazes de colocar nossas vidas aos pés dele. Mas eu trabalhei 36 anos, já sou aposentado. Mas no ano 2002, foi o ano que eu me aposentei. Eu trabalhei desde os 13 anos, então com 49 anos e meio eu já me aposentei. Mas o dia que eu me aposentei, e que eu saí do meu emprego, e era um ótimo emprego, eu fiquei muito preocupado com o que seria da minha vida. O que seria da minha vida? Nossa, isso foi 2002, fazem 14 anos. Nunca faltou nada. Nunca. Nem para os familiares. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está no controle é Jesus, é Deus. Minha vida não depende de empresas, não depende de... Minha vida depende da graça e misericórdia de Deus. Nossas vidas precisam ser assim. Eu não estou dizendo que é você se aposentar e você parar de trabalhar, porque Deus vai queimar isso. Eu trabalhei 36 anos. Trabalho até hoje, apesar que o pastor não trabalha, né? Eu lembro que a filha do pastor Paulo, na classe, foi se apresentar na classe, perguntou: seu pai faz o quê? Meu pai é advogado. Seu pai faz o quê? Meu pai é farmacêutico. Seu pai? Meu pai não faz nada, ele é pastor. Eu vou falar para vocês, eu trabalho mais hoje quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava antigamente. Eu trabalho assim muito mais. O Senhor está procurando pessoas que dará a Ele o primeiro lugar em tudo, inclusive no seu tempo. Nós acabamos de ver aqui sobre o Pokémon da vida. Tem gente que tem capacidade de gastar tempo com isso e não gastar tempo com Deus. É o valor que ela dá para Deus. Ela escolheu outra coisa, ela escolheu o que Judas escolheu. Então, Deus está buscando um povo disposto a fazer qualquer coisa que for necessário para satisfazer o coração do Senhor. Você está disposto a isso? A fazer qualquer coisa para satisfazer o coração de Deus, de Jesus? Em resumo, Deus está procurando um povo que vai amá-lo, que vai adorá-lo de uma maneira extravagante. Mas você é mais extravagante do que o outro, mas adoração não é porque ela é extravagante, quer dizer que ela é. A adoração é adoração.
você pode ser extravagante, quieto, você pode ser extravagante efusivamente. Não é? Mas você precisa ser. Eu acho que a extravagância está na entrega. É na entrega que você tem a Deus. Então, amados, uma família de irmãos e irmãs que se desperdiçam por Jesus, que se deixam levar, que satisfazem o seu coração. Então, olhando para essa mesa, queridos, olhando para essa mesa, ele diz: fazei isto em memória de mim. Aqui está o meu corpo que foi partido, o meu sangue que foi derramado. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor Jesus está aqui. O Senhor, não estou dizendo que ele está nessa mesa, ele está aqui no nosso meio. Agora, amado, ele está aqui no meio de ex-leprosos, pessoas que estavam mortas e ressuscitaram pelo seu poder, pessoas que foram transformadas ao ouvir a sua palavra e foram transformadas em suas vidas, pessoas que reconhecem o senhorio dele, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Amados, isso daqui é uma festa, isso daqui é um banquete, e o Senhor se agrada com cada glória, com cada aleluia, com cada louvado seja Deus que você dá. Deus quer nos tirar, amados, tirar nós da religiosidade. Eu já sou salvo, o que mais eu quero? O que eu mais preciso? Nós somos salvos, mas nós precisamos reconhecer a Jesus. E esse reconhecimento que nós temos de Jesus não é de palavras, porque o amor de Deus para conosco não foi de palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, o seu unigênito filho. Então Jesus disse que nos amou, mas Ele pegou o filho e entregou para morrer no nosso lugar. Isso chama-se atitude. Então, se nós amamos a Cristo, nós damos real valor a Ele, aquilo que Ele fez por nós, nós temos que ter atitude. E qual a atitude que Ele espera de nós? Que nós possamos, através da sua palavra e do Espírito Santo, implantar o reino dele na terra. Irmãos, o que nós queremos viver não é uma placa de uma igreja que possa ser uma grande igreja reconhecida e renomada. Nós queremos ser um povo que seja conhecido por aquilo que Deus faz, por aquilo que nós reconhecemos nele, pelo valor que ele tem para nós. E não sermos um povo domingueiro, um povo somente que frequenta uma religião. Amados, tem pessoas que não gostam de ouvir isso. E tem pessoas que não gostam de falar disso. Mas nós precisamos falar, isso não é puxão de orelha, irmãos. Isto é o sopro do Espírito soprando sobre nós para nos avivar. Jesus estava passando certa vez e viu uma figueira que estava cheia de folhas, mas não tinha fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira. Falou assim: nunca mais dê fruto, ninguém mais coma fruto de você. Porque ele esperava que uma figueira desse figo. Olha, irmãos, Deus está olhando para nós, esperando que nós possamos dar o fruto que nós devemos dar. Satanás tem lançado um marasmo espiritual na vida das pessoas, tentado levar as pessoas a viverem uma religiosidade sem fim, sem vida, sem esperança, onde as pessoas, dentro dessa pós-modernidade que nós vivemos, querem ouvir aquilo que satisfaz, aquilo que alegra o seu coração, aquilo que traz conforto, e não olham, e não descobrem que a verdade da palavra de Deus pode trazer toda a esperança, toda a alegria, todo o conforto que ela precisa.
Porque a nossa vida não está centrada em coisas. Nossa vida está centrada no Senhor, na sua palavra, nos seus propósitos eternos. Século 21, nós estamos vivendo essa realidade. Glória a Deus, porque você é especial. Nós somos especiais. Por quê? Porque o Senhor nos fez espirituais. Fora dele nós não somos. Nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa estando nele. Por isso, amados, que nesta noite, ao virmos aqui para comer do pão, para beber do vinho, vamos fazer isso lembrando mesmo do valor de Cristo para nossas vidas. Eu fico assim, às vezes até comigo mesmo, eu me coloco no mesmo lugar, nessa automaticidade da vida, né, e da vida cristã, onde nós precisamos fazer. Hoje a gente ceia, pega o pão, parte com o irmão, te amo, você me ama, tal, dá uma risada, come, bebe vinho, abraça, tal, tchau. Onde que Deus está nisso? Que memória que é essa? Todo mundo pegou o pão daquela cara de triste. Não é isso, irmãos. Mas nós vamos refletir. A própria Bíblia fala: examine o homem a si mesmo. Você já foi no médico? Tira a camisa. Senta aqui. Né? Tem alguém dentro aí? Né? Está entendendo? Examine a si mesmo. No mínimo, faça uma pergunta para você: como que eu estou? Qual o valor que eu dou para Cristo? Que valor que eu dou para Jesus com as minhas atitudes? Você não tem que perguntar isso para você, você tem que perguntar. Aliás, você tem que perguntar para outras pessoas, perguntar para você e para Jesus. Senhor Jesus, eu estou aqui lembrando da sua morte, do seu corpo partido, do seu sangue derramado. Senhor Jesus, eu não tenho dado o devido valor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu preciso te dar valor. Eu preciso reconhecer. Eu preciso aprender a te adorar. Eu preciso aprender a te servir. Me ajuda. É o que Ele mais quer. É o que Ele mais deseja. Para isso Ele enviou o Espírito Santo. Para nos ensinar a fazer isso. Então nós vamos pedir, precisamos cantar. Os músicos podem vir aqui, por favor. Tem um cântico, amados, que a gente sempre canta aqui, que não se refere a esse momento desse jantar lá em Betânia. Lá de Lucas 7, quando a mulher pecadora vai até Jesus. Certo? Então, mas ele tem o mesmo sentido, porque ela também quebra o alabastro, ela também unge o Senhor e enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. E nós cantamos esse cântico. Eu queria que você ficasse em pé, fechasse os seus olhos. Nós temos um tempo para cantar esse cântico. Círios. Esse negócio aqui detona a gente. Os bastidores. Vocês vão aprender porque é bem curtinho. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas
Jesus, eu quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar seus pés. Agora nós vamos cantar, só nós vamos cantar aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não deixe se dispersar. Você conversasse com Jesus enquanto nós cantamos isso. Converse com ele, examine-se a si mesmo. Examine a sua vida. Ok? Enquanto nós cantamos essa canção. Senhor Jesus, eu quero beijar seus pés. Santo Jesus, eu quero beijar seus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor do Jesus, eu quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Não foi fácil para ti aquela cruz por nós. Como aquela mulher não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés.
participar desse momento, aqueles que são batizados, aqueles que não são batizados ainda aguardem. Se você nos visita e você não foi batizado ainda, você não tome, porque não será bênção para a tua vida. Mas se você é de outra igreja evangélica, batizado, está aqui conosco, pode vir participar conosco, nós somos o mesmo corpo. Bendito é teu nome, Senhor. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Amado Jesus, eu quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Amado Jesus, eu quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Amado Jesus, eu quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Amado Jesus, eu quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés.
Todos já foram servidos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai, nós queremos entregar esse momento a Ti. Dizer, Pai, que nessa noite nós reconhecemos que precisamos, Senhor, olhar mais para Ti, reconhecer mais a Tua obra em nossas vidas e nos oferecer a Ti, Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu amor sobre as nossas vidas, e todos aqui, Senhor, sejam impactados pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis comer do pão e beber do cálice.